Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária, cumprimentando os vereadores, os que se fazem presente, o prefeito municipal, o Carlos Henrique, o Natan, Pedro Fumaça, secretário da Cultura, Luiz Miguel, a Marina, o João, o Dr. Joanas, a Andréia, esposa do vereador Tiago, e os funcionários da casa. Os internautas que nos acompanham via internet. Com a proteção divina, iniciamos nossos trabalhos. Solicito para que o vereador Edilson Milk proceda com a leitura de um breve trecho bíblico. Nossa alma espera no Senhor. Ele é nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Igor Alandrei, para que efetue a leitura da ata extraordinária do dia 28 de 1 de 2026, às 19 horas. Ata da primeira sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da oitava legislatura do primeiro período da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizada no dia 28 de janeiro de 2026. No dia 28 do mês de janeiro de 2026, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situada na Rua Augusto Kichler, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner e secretariando os trabalhos o vereador Igor Aladré. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão extraordinária. Ausente, o senhor vereador Fábio Lopes Cariolato. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos. Cumprimentou todos os presentes da Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Tratando-se de sessão ordinária, o senhor presidente passou a ordem do dia. Solicitou ao primeiro secretário, vereador Igor Ladrei, para que promovesse a leitura da ata ordinária do dia 16 de dezembro de 2025, às 19 horas. Neste ato lido e aprovado entre os presentes. Solicitou o primeiro secretário, vereador Igor Ladreia, para que promovesse a leitura da ata da primeira sessão extraordinária do dia 16 de dezembro de 2025, às 19 horas e 30 minutos. O senhor vereador Tiago Damos da Silveira pediu a dispensa da leitura. O senhor presidente colocou em votação a dispensa, assim sendo concedido por todos. Solicitou ao primeiro secretário, vereador Igor Ladreia, para que promovesse a leitura da ata da segunda sessão extraordinária do dia 16 de dezembro de 2025, às 20 horas. O senhor vereador Tiago da Silveira pediu a dispensa da leitura. O senhor presidente colocou em votação a dispensa, assim sendo concedido por todos. Solicitou ao vereador Tiago da Silveira para que procedesse a leitura do ofício de número 021/2026, que encaminha o projeto de lei substitutivo ao projeto de número 098/2025. Seguindo da leitura do referido projeto de lei, assim lido, solicitou o segundo secretário Wilson Wagner para que procedesse à leitura do ofício de número 025/2026, que encaminha os projetos de lei de número 001, 002, 003 e 004/2026, seguindo da leitura dos referidos projetos de lei, assim lido. Solicitou ao vice-presidente Guilherme Vitorkowski para que procedesse à leitura do ofício de número 027/2026, que encaminha os projetos de lei de número 005 ao 018/2026, seguindo da leitura dos referidos projetos de lei de número 005 e 006, 007, 008
e 009/2026. Assim lido, solicitou ao vereador Edilson Milk para que procedesse à leitura dos projetos de lei de número 010, 011, 012, 013 e 014/2026. Assim lido, solicitou ao vereador Tiago Damos da Silveira para que procedesse à leitura dos projetos de lei de número 015, 016, 017 e 018/2026. Assim lido. O senhor presidente encaminhou todos os referidos projetos de lei para as comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, darem seus pareceres. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de fevereiro de 2026, às 19 horas, neste mesmo local. Nada mais havendo se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Weidela, Edilson Milk, Fábio Lopes Cariolato, Guilherme Vitorkevski, Igor Aladré, José João Machado, Osnir Carlos Stelzner, Thiago Zamos da Silveira, Wilson Wagner, eu, Igor Aladreia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra e que lida se achada conforme será pelos demais vereadores assinada. Está em primeira discussão a ata extraordinária do dia 28/1/2026. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata extraordinária do dia 28/1/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata extraordinária do dia 28/1/2026, às 19 horas. Solicito ao vice-presidente Guilherme Vitorkevski para que efetue a leitura das atas das comissões competentes referente aos projetos de lei de número 001 ao 018/2026 e substitutivo do projeto de lei 098/2025. Ata da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Aos 30 dias do mês de janeiro. Senhor presidente, solicito a ata das comissões competentes referente aos projetos de lei de número 001 ao 018/2026 e substitutivos do projeto de lei 098/2025. Coloco em votação a retirada da leitura dos projetos, das atas das comissões. Está aprovada a retirada da leitura das atas. Solicito ao vereador Fábio Lopes Cariolato que efetue a leitura do requerimento de número 001/2026. Requerimento número 001/2026. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, vem respeitosamente requerer que sejam solicitadas ao Poder Executivo Municipal esclarecimentos detalhados acerca da iluminação pública do município. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, nobres vereadores, com assento nessa Casa Legislativa, venho por meio deste, perante Vossas Excelências, amparado no artigo número 18 da Lei Orgânica Municipal e artigo número 121 do Regimento Interno e demais disposições legais, pleitear a inclusão o presente requerimento e para que seja encaminhado ofício de suscitação de dúvida ao Senhor Excelentíssimo Prefeito de Bela Vista do Toldo, Francisco Carlos Schício. Senhor Presidente, solicitação de esclarecimentos, iluminação pública, períodos urbano e rural. Justificativa. Conforme informações anteriormente repassadas pelo Executivo, os suportes para lâmpadas seriam reaproveitados para melhoria da iluminação pública no interior do município, por meio de recursos oriundos da contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, COSIP. Diante disso, requer-se que o Executivo informe: primeiro, se os suportes retirados do centro já foram efetivamente reutilizados no interior do município. Segundo, em caso afirmativo, em quais localidades foram instaladas, com a respectiva relação de comunidades atendidas.
Terceiro, caso ainda não tenha sido utilizadas, qual o cronograma previsto para a execução do serviço? Quarto, em que fase se encontra a obra ou serviço, bem como se há previsão de conclusão. Câmara de Vereadores, 3 de fevereiro de 2026. Fábio Lopes Cariolato, vereador. Solicito ao vereador Fábio Lopes Carolato para que efetue a leitura das indicações de número 01 e 02/2026. Indicação número 01/2026. Senhor presidente, o vereador signatário, com assento nessa Casa Legislativa e no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo número 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e se envie ofício ao senhor Francisco Carlos Schício, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo e secretarias competentes realizem alargamento da estrada do Rio Bonito no acesso à Vila Dreyer. Justificativa. Senhores nobres vereadores, Poder Executivo e secretarias competentes, faço a seguinte indicação para que seja realizado o alargamento da estrada de acesso à Vila Dreyer na comunidade do Rio Bonito, em solicitação do morador da comunidade Samuel Dreyer. Justificativa. Melhoramento do tráfego de máquinas agrícolas e transporte escolar, permitindo maior segurança à população que precisa utilizar o acesso. Confiante do atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Toldo, 3 de fevereiro de 2026. Vereador Fábio Lopes Cariolato. Indicação número 02, de 2026. Senhor presidente, o vereador signatário, com assento nessa Casa Legislativa, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e se envie ofício ao senhor Francisco Carlos Schício, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo e secretarias competentes realizem instalação de iluminação pública na comunidade do Rio dos Poços. Justificativa. Senhores nobres vereadores, Poder Executivo e secretarias competentes, faço a seguinte indicação para que seja realizada a instalação de iluminação pública na estrada da comunidade do Rio dos Poços, entre a BR-280, com acesso à igreja. Solicitação do munícipe Nelson de Quadros. Confiante do atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Toldo, 3 de fevereiro de 2026. Vereador Fábio Lopes Cariolato. Solicito ao vereador Gilson Milk para que efetue a leitura da indicação de número 003/2026. Indicação número 03/2026. Senhor presidente, o vereador signatário, com assento nesta Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo número 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e se envie ofício ao senhor Francisco Carlos Schício, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo e secretarias competentes realizem melhorias na estrada da localidade de Serra dos Borges. Justificativo. Faço a seguinte indicação para que sejam realizados os serviços de melhorias nas estradas entre os munícipes Luiz Borges e Valdir Rocha, na localidade de Serra dos Borges. Confiante do atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Toldo, 3 de fevereiro de 2025. Vereador Edilson Milk. Abro o pequeno expediente para os vereadores se manifestar sobre matérias lidas. Não havendo ninguém inscrito, abro o grande expediente para os vereadores se manifestar sobre matérias de interesse público. Com a palavra o vereador Wilson Wagner. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente, Osni Carlos Stelzner, senhores vereadores, funcionários desta casa, senhoras e senhores aqui presentes. Senhor prefeito municipal, Francisco Carlos Schício, seus assessores, secretários e o povo geral aqui. Semana atrasada, a gente teve em Florianópolis, acompanhando o prefeito, visitando algumas secretarias, né? Foi eu, junto com o prefeito, né, o presidente da Câmara, Osni Carlos Stelzner e o Natan. E tivemos visitando a Secretaria da Infraestrutura, lá do Silvio Derivec, onde comentamos sobre o asfalto que está sendo feito e os projetos dos asfaltos aí que está para sair. E na parte
mais perto do meio-dia. Também tivemos na Secretaria da Defesa Civil, com o secretário Mário Hildebrand, né, onde ele comentou sobre os projetos aqui de Bela Vista, né, que foi requisitado pela Defesa Civil, que seria as pontes do Rios, Pinhalzinho, né, e também nós comentamos sobre a ponte do Rio Fundo, né, e ele vai, na verdade, não vai ser feita a reforma, ele vai dar uma ponte nova e maior. Então foi bem valiosa essa visita, né? E tivemos também na Casa Civil, com o deputado, que agora é o chefe da Casa Civil, Kennedy Nunes, né? Lá ele apresentou para nós todos os projetos encaminhados pela Prefeitura de Bela Vista, né? Aos quais todos estão seguindo o seu cronograma, sua ordem, não tem nenhum parado, nenhum com falta de documento, né? Então, a gente parabeniza o pessoal da prefeitura aí que estão fazendo deslanchar e andar o município, secretários, em geral, ali, e a equipe deles, funcionários. Então, também foi uma visita bem proveitosa. E tivemos também visitando o superintendente do DENIT, conversando com ele sobre o trevo, né? Vai ser feita uma rotatória muito bem feita e que ele prometeu que em breve será iniciada essa obra. Aí é uma obra grande, demorada, né? Mas é mais uma coisa que foi uma conquista para Bela Vista. E à tarde tivemos também no gabinete, visitando o assessor do deputado Ismael, trocando mais umas ideias, encaminhando mais alguns projetos. Já tem um, né, até que nós esquecemos de mandar, que ele acertamos com eles lá, mas vamos mandar em seguida. E essa semana também eu acompanhei ali junto ali na prefeitura com o prefeito e o vereador Guilherme, né, a entrega de mais uma rede escavadeira, que era um pedido do Guilherme junto ao deputado Fernando Kremek. Então, esse aí foi sobre a nossa viagem aí, e valeu a pena. E foi, mesmo nós estando de recesso, né, a gente bancou a viagem, não fomos sem diária, mas fomos para defender e buscar recursos para o nosso município. E outra coisa que a gente também fica muito contente sobre as indicações que a gente faz. O ano passado eu fiz 23 indicações. Então, vou citar alguns aí que já estão em andamento, outros que já estão prontos, né? Uma indicação minha é aquele o parquinho ali na pracinha, o Videodamos da Matriz, né? Em breve parece que vai começar. Outro que era exame gratuito de equinos, né? Da anemia e do mormo. Que foi a indicação minha, que virou lei, né? Foi aprovado. E agora, eu vindo de Canoinhas agora à tarde, eu vi que tem uma empresa colocando os postes na BR. E essa indicação também foi minha, que foi feita no passado mês de setembro, né, pedindo para ser colocada a rede de luz na beira do asfalto, né, fazer a iluminação. Então é mais uma conquista. E a outra é no projeto meu e do Thiago, que era a reforma da rua Augusto Kirchler entre a Estanal Schumann e a Paulo Soski, que também é outra reforma que está saindo. E tem mais um também, né, que foi um dos meus primeiros projetos, que era o fornecimento de alimentação, né, para os funcionários da Secretaria de Infraestrutura e Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento, que também foi aprovado, deu certo e está funcionando muito bem. Então a gente só tem a agradecer, que o município está deslanchando, está indo, está dando tudo certo. Por hoje seria isso aí. Então, muito obrigado. Obrigado, vereador Wilson, pelas palavras aí. Com a palavra, o vereador Fábio Lopes Carolato. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, prefeito que se faz presente, câmara de vereadores, secretários, funcionários dessa casa, munícipes e todas as pessoas que nos assistem de suas casas através da internet. Uns assuntos aí que
estão relacionados às ações do Legislativo, que a gente traz aí. Então, no dia 13 de setembro do ano passado, 2025, participamos de uma reunião, talvez o vereador viu sobre a Celesc, que vocês estiveram também em Florianópolis, né? Ótimo, vamos reportar aqui, tá? Então a gente conversou com o coordenador da Celesc regional, o Leandro, fica a sede em Mafra, junto com o convite do prefeito no gabinete. Nós solicitamos melhorias da rede elétrica e que tenham um empenho voltado à Bela Vista, do todo, para atenção à energia. A semana passada eu vi que teve a comissão, a comitiva, vamos dizer assim, aqui de Bela Vista, que participou lá também, solicitando melhorias. A gente entende o empenho de toda legislativo e executivo de Bela Vista voltado a essa questão da parte elétrica. Mas também a população precisa entender que quando acontece uma queda de energia, nem sempre a culpa é da Celesc. A gente tem que entender que hoje infelizmente, teve intempérie novamente, teve vento, teve granizo. Se tem um galho próximo da energia, e acontece a instabilidade. A gente vem pedindo, eu também percebi os postes na próxima da BR, vereador Wilson, e vai ser implantado melhorias dentro do município. Converso com munícipes de várias comunidades, entendendo se está regularizado, da Serra do Lucindo, também um pedido lá do Fábio Cru, que vem conversando, entendendo, na comunidade Ouro Verde, todas as comunidades com munícipes, para entender como que está a situação. E a gente percebeu que o Executivo também fez essa mobilização. Sobre uma situação de cobrança, de esclarecimento de terraplanagem em Granja, está amparado pela Lei 04/2025 e incentiva empresas no município e principalmente a questão de agroindústria, que o município me pediu, então para deixar esclarecido também. Realizei 2 indicações hoje e um requerimento sobre a situação de energia elétrica do COSIP. Sobre uma situação, uma narrativa que teve aí hoje no canal veiculado, antes de ontem, um canal veiculando sobre a questão dos trabalhos do legislativo, do município. Minha atuação parlamentar em 2025, no exercício, como vereador, foi pautada pela defesa do interesse público, pelo fortalecimento das políticas públicas e pela busca constante de melhorias para a qualidade da vida da população. Durante o período legislativo do ano passado, eu apresentei 28 indicações, 2 requerimentos, 2 moções e uma moção de aplausos, abordando demais importantes da comunidade, assuntos da comunidade. Então, moção de aplausos, 100 anos da Colégio Stanislau Schumann, eu vou reportar aqui bem rápido. Moções apresentadas, instalação de unidade da Justiça Federal, em conjunto com todos os vereadores, foi feito. Apoio aos agricultores em renegociação de dívidas, que foi feito por essa Câmara de Vereadores. Indicações apresentadas por mim, melhorias na infraestrutura urbana, estradas rurais, esclarecimento e acompanhamento do plano diretor, a qual estudamos com o jurídico da Câmara de Vereadores durante 3 semanas, com o vereador Tiago, o vereador Edilson, o vereador Wilson, também com o representante da sociedade civil. Fizemos indicações de investimento em segurança de escolas, propostas em ações voltadas a pessoas com transtorno do espectro autista, regulamentação e tipificação de vendedores ambulantes, apoio à defesa, e adesão ao projeto Aldir Blanc, ao qual o secretário que se faz presente, Pedro Fumaça, teve adesão e foi feito o projeto aqui no centro de eventos. Identificação visual de veículos, melhorias de calçada e acessibilidade, sinalização e identificação do trânsito com placas adequadas. Também encaminhadas diversas indicações de obras e serviços, como melhorias na Vila Polonense, revitalização e melhorias no centro, aquisição de roçadeira hidráulica, reforma de tampas de bueiro, construção de capela mortuária e regularização do cemitério, melhorias em escolas, ação de controle populacional de cães de ruas, proposta de combate a drogas, concurso para composição de hino, identificação do portal do município, pintura das faixas e instalação de tachões, nomeação de ruas, melhorias e manutenção da iluminação pública e desassoreamento do Rio Bela Vista. Essas foram indicações. Apresentei requerimentos sobre solicitação do projeto Estrada Boa Rural, encaminhamento de relação de placas. Também conseguimos, no ano passado, 400 mil de recursos encaminhados através de deputados para que o setor executivo consiga contribuir com a sociedade. E esse ano já tem 600 mil com previsão de aporte dos deputados. O Natan já nos repassou que está dentro do planejamento 200 mil de um deputado para a quadra de esportes do
na Coab, que também será envolvida. Será feito um projeto, um planejamento com o executivo para que seja feita essa implementação. Então, essa atuação reflete um mandato participativo, responsável e comprometido com o desenvolvimento do município, ouvindo a população, fiscalizando, propondo soluções e buscando recursos para atender às reais necessidades da comunidade. Orgulho de todos os vereadores. Ano passado, a Câmara de Vereadores utilizou 24 mil de diária, menor recurso utilizado na região. Também devolveu, né, senhor presidente, ao Executivo 575 mil reais, umas situações aí que foi devolvido ao Executivo, mostrando um trabalho sério, um trabalho compacto e atuante com o município. Tá? Para finalizar, ser um representante público e exercer liderança no Brasil hoje não é uma tarefa fácil. É, acima de tudo, um ato de coragem. Vivemos em um tempo que a política passou a ser vista apenas pelos seus erros, pelos seus escândalos e pelas exceções negativas. E isso faz com que muitos ignorem o trabalho sério, honesto e diário de quem se coloca à disposição para representar a população. A crítica é legítima, é necessária e fortalece a democracia. Mas o que temos visto, muitas vezes, não é crítica, é desvalorização, generalização e descrédito. Todos são colocados no mesmo saco, pela politicagem de torcer contra. Quem trabalha certo paga pelo erro de quem não trabalha. É fácil apontar o dedo, difícil se colocar no lugar. Difícil assumir responsabilidade e tomar decisões impopulares. Ouvir cobranças todos os dias e mesmo assim seguir firme, fazer o que é correto. Quem aceita ser líder hoje abre mão de tempo com a família, do conforto pessoal e da tranquilidade. Enfrenta redes sociais, julgamentos precipitados e uma cobrança que muitas vezes não vem acompanhada de participação, de diálogo ou de proposta. Mesmo assim, seguimos porque acreditamos que a política ainda é o caminho para transformar realidades. Seguimos porque sabemos que desistir seria entregar o futuro àqueles que não têm compromisso com o bem comum. A população tem razão em exigir mais, mas também precisa reconhecer quem trabalha, quem presta contas e quem está presente. Democracia se constrói com fiscalização, sim, mas também com respeito, participação e responsabilidade coletiva. Ser liderança no Brasil hoje é resistir, é trabalhar mesmo quando o reconhecimento não vem, é acreditar que fazer o certo ainda vale a pena. E o que é exemplo? Com o tempo fala mais alto do que qualquer ataque. E por isso que sigo em frente, não por vaidade nem por compromisso. Não por vaidade, mas por compromisso. Não por interesse pessoal, mas por dever público. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fábio, pela explanação aí, explicação. Que nós estamos aqui, não estamos de brincadeira, estamos para trabalhar sério aqui. E às vezes somos criticados. Quero chamar o prefeito municipal, usar a tribuna. Então, a secretária de Educação, Ana Maria, com a palavra. Cumprimento o senhor presidente e os demais vereadores, cumprimento o nosso prefeito, os colegas secretários, todos aqui presentes, funcionários da prefeitura, funcionários da casa. Então, o que me traz aqui, presidente, é também algumas falas que a gente sobre que a gente está criando muitos cargos. Então, nós da educação, nós estamos redefinindo nossa secretaria de educação. Para redefinir, a gente tem que arrumar a casa mesmo. Então, muitos desses cargos, eles já existem. Nós temos os cargos. O problema é que as funções deles não estão corretas. Então, eu não posso contratar um professor para dar aula de culinária se eu não tenho o professor aqui no meu currículo, a vaga dele. Então, quando a gente está readequando as funções, não é criar novos cargos, é só mesmo organizar, dar novas direções, dar um foco mais eficiente nos cargos. Então, eu sei que veio de artes, veio de vagas para professores de múltiplas funções das escolas. Então, nós já temos esses profissionais.
O único grande nossos problemas são que as funções dos seus cargos, eles não estão coerentes com muitas coisas que estão acontecendo. Então, e também com a mudança de cargas horárias, nós temos lá professores de 40 horas. Eu preciso só de um de 30 na escola. E às vezes você tem que contratar um professor de 40, deixando o valor maior para o município. Eu poderia contratar um de 30. Então, o que aconteceu na educação? A gente está readequando isso. Readequando essas funções. Tem que ter as funções corretas e também readequando a carga horária desses professores. Porque isso para não gerar mais gastos ao município. Então, por isso que a gente está dizendo. Os únicos cargos que eu quero dizer para vocês que não está no nosso são os cargos da nova política da educação especial que nós, municípios de Bela Vista, vamos implementar. Porque a gente fala muito da educação especial, mas o nosso município não tinha uma política de educação especial. A Secretaria de Educação, claro, respeitava as leis maiores, mas nós precisamos ter nosso manual da educação especial. E para nós termos o manual da educação especial, eu preciso ter a fonoaudióloga, eu preciso ter o diretor de educação especial, eu preciso ter a pedagoga da educação especial. E o que nós vamos formar, senhores vereadores? Até junho, nós vamos ter o nosso centro de referência da educação especial dentro do município da Vista, coisa que nós não temos agora. E nós vamos ter. Até junho, nós vamos alugar, sim, um espaço, vamos ter um espaço onde, se tudo der certo, nós vamos estar com a nossa fonoaudióloga, com a nossa assistente social, com o nosso psicólogo, com a nossa pedagoga, com nossos professores de AE, trabalhando as dificuldades das crianças que têm. E até porque, assim, os pais precisam de espaço também, porque às vezes eles chegam nas escolas até sem saber. Meu Deus, o médico me deu um diagnóstico. E agora? Então, esse espaço que vai estar lá para atender aos pais e aos nossos alunos. Então, são os novos cargos. Outros é só readequação. Vamos arrumar, vamos dar as funções corretas. Porque, assim, não há foco sem a gente ter essa eficiência. Então, para que a gente deixe esclarecido, não é criar 1000 cargos, é só arrumar o que já tem na sua casa. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, mas... Obrigada, agradeço por todos e até a próxima. Obrigado, secretária Ana, pelo trabalho que vem fazendo na Secretaria da Educação. Com a palavra o prefeito municipal. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador Fábio, vereador Wilson, Guilherme, Alain, Thiago, vereador Anselmo, vereador Edilson. Me permitindo pequeno espaço, senhor presidente, para dar a mensagem do Executivo, as boas-vindas, né, ao Poder Legislativo, que inicia na sessão ordinária, na verdade, hoje, né? Então, né, seja bem-vindo. Dizer que o Poder Executivo quer o trabalho junto, em conjunto, em parceria, trabalhar na unidade, como foi o ano passado, pelo bem do nosso município. Porque, às vezes, eu fui vereador, quero dizer aos nobres companheiros que eu fui vereador há alguns anos, né, por 3 mandatos, e às vezes a gente ficava aqui na Câmara pensando assim, no Brasil se fala tanto em lei, criar lei, e o vereador fica aqui criando lei. E às vezes eu imaginava, vereador Fábio, que a lei, doutor Marlon, quem quero cumprimentar, está presente aqui, né, e aproveito para cumprimentar todos os que estão presentes, né, e os internautas que nos ouvem. Mas o Carlinhos, cheguei ao entendimento assim de que leis a maioria são punitivas. Se os senhores analisar que lei, você faz a lei e tem que fazer a punição logo ali na frente. Principalmente o Poder Legislativo, ou quem quer que seja que vai fazer uma lei, porque você faz a lei, daqui a pouco você tem que dizer que se não cumprir tal lei, a punição é isso.
Se não for fazer uma lei complementar, complementando, doutor Mário, e ela é punitiva. Só se pune, se pune, se pune. Então, lei não é sempre aquilo que tem que ser feito. A lei tem que ser cumprida, mas já existe demais leis, já existem muitas leis. Ou a lei é para doar, autoriza doar não sei o quê, autoriza doar não sei o quê, e nós estamos vendo o que está acontecendo na sociedade por doação e punição. Se não é doação, é punição. E se o vereador fosse fazer, eu tenho certeza, Guilherme, que se um vereador fosse fazer uma lei, ele gostaria de fazer uma lei assim, ó. Fica obrigado o comércio a pagar R$ 4 o litro de leite, que o custo é R$ 3,50. Se o outro vereador fosse fazer, vereador Tiago, uma lei, o senhor gostaria de fazer uma lei, a araucária que o bisavô deixou e está caindo, né, um paiol hoje, uma casa, um barracão de estufa, e que ficasse autorizado o neto, o filho, a usar aquele araucária para construir. Isso não pode fazer. Por quê? Porque existem leis punitivas, vereador Fábio. O Guilherme não pode fazer porque não cabe a ele fazer esse tipo de lei. Muitas leis, os vereadores, quando eu era vereador, eu estou me falando aqui como quando eu era vereador, presidente. Você tinha vontade de fazer, mas o vereador não pode gerar gasto no município. Nem um centavo, vereador Anselmo. Não pode. Então ele é muito limitado em fazer leis. E os vereadores de Bela Vista fazem esse grande trabalho, a quem eu quero dizer, falando em leis que tem aí, acho que 15 ou 14, não sei quantos projetos de lei de suplementação. Praticamente é dos senhores esses projetos de lei, vereador Fábio, porque é para suplementar uma emenda que o senhor trouxe, que os senhores trouxeram para Bela Vista do todo, e que nós temos que mandar o projeto para cá para suplementar. Então, esse é o trabalho. Os projetos de suplementação são méritos da população que votou em Vossas Excelências, votou em nós, e que nós estamos trabalhando e queremos bem aplicar com transparência e fazer com que a coisa ande e sempre colocar, né, em benefício da população de Bela Vista. Os outros 4 projetos que estão aqui, né, que foi muitos projetos, assim como os senhores aprovaram muitos no ano passado. Esse ano acho que vai ser mais ainda, presidente. Os outros 4, uma é reposição de 3, alguma coisa, que é do INPC, né, reposição. O outro, eu vou falar, bem colocado pela secretária Ana, a parte dela, da educação. Eu vou colocar a parte que cria uns cargos de diretores no quadro da prefeitura, comissionado, de que, observando atentamente, dizer aos nobres vereadores que eu cuido muito, né, para não extrapolar o limite da folha. Então, nós criamos ali 6 cargos, e a população que nos ouve nesse momento, 6 cargos de diretor. No mínimo, a escolaridade fundamental. Mas isso não quer dizer que venha o ensino médio, ou doutorado, ou, enfim, aquilo que a prefeitura, o prefeito achar necessário para assumir aquele cargo. Nós pretendemos, publicamente, eu quero dizer, chamar 3 pessoas, não sei quando, para que ajude a trabalhar internamente dentro da prefeitura, porque é um ano que está acelerado, né, em projetos. Hoje o sistema é tão burocrático que você pede, para você fazer um projeto, passa por 20 pessoas e vem diligência toda hora, vereador, no e-mail, e é 4, 5 páginas, né, de diligência para a gente responder. E precisa pessoas que entendam, né, para que a coisa ande. E é por esse motivo que nós estamos ali criando. Tem outro projeto que é de incentivo à cultura no município, que nós sempre falamos que também faz parte, o incentivo à cultura. Então, está prevendo ali, né, uma ajuda, né, para a cultura. A gente olhou com carinho, tem orçamento, tem recurso. O secretário Pedro tem buscado constantemente, junto aos deputados, né, recurso para isso, né, Pedro? Então, não é recurso da saúde, né, os nobres vereadores fiquem sabendo para defender para a população, e não é recurso da saúde que nós estamos tirando, nós estamos colocando dinheiro na saúde, e muito. A saúde
eu poderia responder hoje para alguém da imprensa a nível nacional, de cabeça erguida, que é uma das melhores da região do Planalto Norte. É a nossa, batendo no peito e provando com números e tudo mais que a melhor saúde do Planalto Norte, eu vou falar, é a nossa de Bela Vista do Todo. Então, gostaria que fosse olhado o lado bom, né? E tudo isso tem a participação de Vossa Excelência. Quantas emendas está lá? Né, Natan? Veio para a saúde. Então, esse é o trabalho em conjunto que eu gostaria de permanecer juntos. A secretária Ana esqueceu de falar, porque ela está empolgada, né? Só notícias boas nesses últimos dias. E ela fez um trabalho de tempo integral na escola, iniciou esse trabalho, foi guerreira, que muitos diziam, não dá certo, vai morrer esse projeto da Ana, não vai dar certo, tudo é bobagem. E ela implantou com quase 100 alunos e já aumentou um repasse de 1 milhão. É isso, secretária? 1 milhão de reais na educação. Então é um trabalho exemplar que ela vem fazendo e trabalhando e nos apoiando, né, na educação. Hoje eu recebi, senhores vereadores, senhor presidente, no dia da formatura municipal, teve uma aluna, não sei se foi só uma, né, Ana, que ganhou uma parte da bolsa, né, de estudo por melhor aluna municipal, inclusive da região. Hoje eu fiquei tão feliz de receber uma pessoa tão maravilhosa, uma menina, que chegou e disse, prefeito, eu preciso de uma ajudinha, né, do município, mas eu quero trabalhar, não quero ajuda de dinheiro, quero trabalhar. Eu passei no Enem, na escola estadual, nossa, aqui de Bela Vista, que para nós é um orgulho, vereador Fábio, ficou uma das melhores colocadas no Enem, Wilson, e ganhou meia bolsa, né, para estudar também, fazer faculdade. E passar no Enem não é qualquer um. Então, nosso município, né, Ana, está orgulho nesse momento, né? E eu falava para o pessoal do estado, do colégio, que estão trabalhando junto conosco, e as coisas estão andando. Tem as partes ruinzinhas, que deixa a gente meio triste, né? Que eu também recebi essa semana. Recebi mais 380, 360, não sei o número exato, de precatória de lá daquele povo, né, que chegou judicial e nós vamos pagar. Vamos pagar o mês que vem, vereadores. Então, eu quero dizer aos senhores que quando a gente está feliz, contente, que está chegando, está sobrando um dinheirinho na conta e que nós queremos comprar material, cascalho, pedra, tubo, que compramos uma carga de tubos, se os senhores verem ali, ou alguém olhar no portal Transparência, nós vamos começar amanhã, inclusive quem quiser participar e ver, ali na vila, no asfalto principal, nós vamos começar a entubar aquelas valetas ali, e, né, e para nós ir acertando para que um dia aconteça a terceira faixa. Mas a terceira faixa já é, né, entubando, encascalhando, nesse primeiro momento nós já estamos melhorando. Essa é a parte boa. A parte ruim também, recebemos uma notificação do ministro Flávio Dino, assinado por ele, de Brasília, dizendo de que 9 anos atrás veio 3 ambulâncias do deputado Aguiar para Bela Vista do Todo. 3 van. Dessas 3, 2 foram para a saúde. E uma desertou por aí. Desertou, foi punhado lá escolar, foi posto lá um adesivo escolar, e ela não rodou no município. É nosso, infelizmente. Coisa de lá daquele povo. E como não rodou, e eles identificaram agora, 9 anos depois, que essa ambulância não rodou e que não, né, e não tem como justificar ela no município, eles vão trancar a DART nossa, que é o CNPJ, famoso CPF nosso da prefeitura, amanhã, hoje ou amanhã, vão trancar, e para nós devolver corrigido esse valor e com multa e tudo, quase 400 mil reais. Né? Essa é a herança daqueles lá que nunca, eu bato e digo, nunca vamos esquecer. Né? Que é a herança que vem, e eu falo assim, chamo os assessores e falo, viu, o que eu tenho a ver com isso? Isso é coisa de 9 anos atrás, não sei de quando, o que eu tenho a ver com isso?
mas é o prefeito atual que está ali e tem que devolver, Fábio. E isso entristece, que eu estou ali com dinheirinho, contente, feliz, que nós vamos começar a fazer mais um trecho de calçada, um trechinho de asfalto, melhorar, e não dá, porque tem que pagar e fazer essas coisas. Se nós não fazer, nós podemos recorrer, mas até recorrer, tranca Darte e nós para todo esse dinheiro, esses projetos, as emendas, para tudo. É igual na nossa vida particular, no banco, para tudo. Então, a irresponsabilidade daqueles terroristas, né, que aterrorizaram a vida do povo, né, de Bela Vista do Toldo, que nós estamos resgatando e pagando. Nós licitamos essa obra aqui, vereador, tu falou essa obra aqui, licitamos ela, foi licitado, foi conseguido 300 mil reais do deputado Silvio Drevik e foi colocado mais 180 e poucos do município para fazer essa obra aqui, revitalização, com calçada, com saneamento, enfim, o projeto lá na prefeitura, se os senhores quiserem acompanhar e a população quiser acompanhar, está lá. Agora, no eles vêm mexer, colocar os tubos e mexer, eles chamam nós lá e mostram de que foi posto um cascainho podre, amarelo, por baixo. Foi roubado mais uma vez o município, foi roubado. Dá para falar isso claramente, porque o projeto era para ter pedra lá embaixo. Pó de pedra, lascão. Tem uma terra de minhoca podre ali embaixo, daquela casquinha. E agora eles vieram pedir aditivo de mais 25%. Mais 109 mil reais, dinheirinho nosso do município, para fazer bem feito ali, Fábio, porque senão eu embrabei e disse que não ia colocar mais dinheiro. Ele falou, prefeito, nós não vamos dar garantia, porque nós íamos colocar, fazer o asfalto, vamos deixar lindo, e pode ser que daqui a pouco os caminhões passem ali e quebrem de volta. E nós, para não ser irresponsável igual aos outros, eu vou acabar aditivando. A minha vontade não é fazer isso. Tem parecer jurídico, o engenheiro veio ali, analisou, viu e disse assim, tem que fazer mesmo. Então não é perseguição política. Não é que o Carlinhos cada vez vem aqui, e eu vejo às vezes na rede social que tem um cidadão que diz assim, tão de mimimi. Mimimi não. Quem gemeu e roubou e fez o que fez não foi nós. Foi aquela turma lá. Então nós estamos corrigindo. Nós não estamos de mimimi, nós estamos corrigindo e trabalhando muito. E tem dias que a gente fica feliz porque a coisa anda bonitinho. Nós compramos, vereador Fábio, iluminação, colocamos iluminação pública em quase toda a cidade. Parte só um cantinho, só um pouquinho. Custou R$1.000 por poste, né, Natan? Aquela iluminação pública com esse braço grande que tem aí, essas que vocês verem aí. Agora, eu sei até o valor de cada poste do interior que vai custar. São R$ 355,50 por poste que vai custar. Nós vamos colocar o bracinho novo nesses postes do interior, vamos colocar a lâmpada de LED e vamos deixar bonitinho, vai custar, já está comprado, só falta eles virem para começar a instalar, vereador, e nós vamos colocar sim no interior, nos pontos que já tem, e onde não tem nós temos que cadastrar para colocar. Então, mas veja que é um dinheirinho assim, ó, quando está sobrando nós vamos comprar, eu fico alegre, feliz, no outro dia chega uma notícia ruim, às vezes eu tenho que segurar um pouquinho para, né, e prorrogar mais um pouquinho para frente. Lembrando que a iluminação de LED vai diminuir 3 vezes o valor, porque quem paga é o município, que paga a iluminação pública de tudo isso. Não é o cidadão que está nos ouvindo, acha que ele vai pagar, não. É o município que paga. E nós vamos pagar 3 vezes a menos, porque é a iluminação de LED. Então, eu gostaria de falar tanta coisa, mas quero dizer aos senhores vereadores que trabalham de cabeça erguida, assim como os senhores são lutador, estão trabalhando, estão fiscalizando, nunca impedi lugar nenhum, secretaria nenhuma, secretário nenhum de vir aqui. Se os senhores pedir qualquer secretário, ele vai vir aqui. Se pedir o prefeito, ele vai vir. Se pedir esclarecimento, vai vir. Se os senhores quiserem ir, qualquer órgão público esteja aberto, com a maior transparência do mundo, pedir números, pedir requerimento, a transparência brilha nesse município. É assim que nós vamos administrar. Muito obrigado. Obrigado, prefeito Carlinho, pelas palavras, esclarecimentos aí.
Está em primeira e única discussão o requerimento 001/2026. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação o requerimento número 001/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada em primeira e única votação o requerimento número 001/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei número 001/2026 com os pareceres. Concede a reposição salarial aos servidores do Poder Executivo e Legislativo Municipal e da outras providências. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 001/2026. Os que forem a favor, permaneçam sentados. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 001/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei número 002/2026 com os pareceres. Autoriza o Poder Executivo a integrar o município de Bela Vista do Todo na Associação dos Produtores de Tabaco, a Protabacos. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 002/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 002/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei número 003/2026 com os pareceres. Cria cargos no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 003/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 003/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei número 004/2026 com os pareceres. Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder tendas e equipe de segurança à Associação CTG Bela Vista e da outras providências. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 004/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 004/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei número 005/2026 com os pareceres. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Secretaria da Agricultura, R$100.000. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 005/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 005/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei número 006/2026 com os pareceres.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Educação, R$ 1.300.000. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 006/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 006/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei número 007/2026, com os pareceres. Dispõe a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Infraestrutura, R$ 3 milhões. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 007/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 007/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei número 008/2026 com os pareceres. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Infraestrutura, R$ 500 mil. Encerra a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 008/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 008/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei número 009/2026 com os pareceres. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Infraestrutura, R$ 300 mil. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 009/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 009/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei número 010/2026 com os pareceres. Dispõe a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. 684 mil assistência social. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 010/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 010/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei número 011/2026 com os pareceres. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Infraestrutura, R$ 200 mil. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 011/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada em primeira votação o projeto de lei número 011/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei 012/2026 com os pareceres. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Infraestrutura, R$ 300 mil. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 012/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem.
Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 012/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei número 013/2026 com os pareceres. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Infraestrutura, R$ 507.859,23. Encerra a discussão e coloca em primeira votação o projeto de lei número 013/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 013/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei de número 014/2026 com os pareceres. Dispõe a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Saúde, R$ 100.000. Encerra a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei de número 014/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 014/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei de número 015/2026 com os pareceres. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Agricultura, R$ 25.165,71. Encerra a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei de número 015/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 015/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei número 016/2026 com os pareceres. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional e contém outras providências. Esporte, R$ 150.000. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei de número 016/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 016/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei número 17/2026 com os pareceres. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Infraestrutura, R$ 100.000. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 017/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 017/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei de número 018/2026 com os pareceres. Dispõe sobre a abertura de um crédito adicional suplementar e contém outras providências. Agricultura, R$ 100.000. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei de número 018/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 018/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei substitutivo do projeto de lei de número 098/2026 com os pareceres. Cria cargos efetivos dentro da administração pública municipal e da outras providências. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei substitutivo. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem.
Está aprovado em primeira votação o projeto de lei substitutivo. Declaro encerrada a presente reunião. Convoco todos os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada no prazo de 5 minutos neste mesmo local. Boa noite a todos.